Reflexões Bíblicas, seja bem-vindo, bem-vindo. Nosso encontro de hoje, nós vamos discutir o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 17, depois continua do 20 ao 26. Passagem conhecida são as bem-aventuranças na versão de Lucas. Eu vou ler o texto na minha versão da Bíblia, leia aí na sua casa com a sua versão. Aqui diz o seguinte: Jesus desceu da montanha com os 12 apóstolos e parou num lugar plano. Estava aí uma numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e da Sidônia. Levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse: Felizes de vocês os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes de vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegre-se nesse dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vocês os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês se todos os elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Jung, você propôs como pista de interpretação uma crítica radical ao espírito do capitalismo. Claro, o capitalismo veio surgir só bem depois disso, mas esse tipo de espiritualidade, de compreensão, ele permite que a gente faça uma crítica radical ao espírito dessa época que a gente vive? Bem, essa é uma pergunta, né? Mas você pode seguir o que você pensou de... Vamos lá. Primeiro, uma coisa interessante, né? Normalmente, as pessoas que sabem das bem-aventuranças só conhecem a versão de Mateus. E quando diz pobres em espírito, nós já discutimos isso no texto, num dessas semanas atrás. Encontros aí. E aqui, nós temos uma coisa interessante. Ou Lucas é completamente contrário de Mateus, dos evangelhos, aí criamos um problema para o Novo Testamento, para a Bíblia, dizendo que a Bíblia não é da palavra de Deus, você se opõe. Ou a outra opção é a nossa interpretação da versão de Mateus, que interpreta dizendo que a questão da bem-aventurança e os pobres não tem nada a ver com dinheiro. Então, ou nossa interpretação está equivocada, ou a Bíblia tem um problema. Eu sempre gosto de dizer assim, olha, entre meu erro e o erro da Bíblia, eu fico dizendo que eu devo ter errado alguma coisa. Então, se a Bíblia coloca os dois, nós podemos ter traduções diferentes, interpretações meio diferentes, mas não pode ser contraditório. Então tá. Então vem uma coisa interessante. Então diz assim, ó, claramente, do Lucas é claro, bem-aventurado os pobres, porque estão com fome, estão chorando pela injustiça, e vocês vão ser saciados. Isto. E os ricos, vocês, que estão bem, né, vão se ferrar. Traduzindo a raiva do Lucas aí. Ponto. Então, Jesus é contra o rico e pobre? Não. Isso é uma coisa muito importante. Ninguém é culpado ou é pecador porque nasceu rico. E principalmente nos tempos de hoje, você tem pessoas que ganham dinheiro porque fazem um bom negócio, inventam alguma coisa boa, que faz bem para todo mundo e ganha dinheiro com isso. Isso não é o problema central. O problema é que você não tem sensibilidade com os que sofrem, com os pobres. Aí não é uma questão social, isso é uma questão ética. Tá. E o que isso tem a ver com Bíblia, com Deus, se estão falando de dinheiro? Aqui é a questão central. Sempre os ensinamentos de Jesus é sobre quem Deus é. Jesus não fala de Deus, mas dá a chave para a gente entender como Deus quer. Então, normalmente, naquela época e no tempo de hoje,
As pessoas pensam, muita gente pensa assim, as pessoas são ricas porque são abençoadas por Deus. E as pessoas são pobres porque são pecadoras. Isso era o tempo, lá no tempo de Jesus, e pior ainda no tempo de hoje, que agora, nos últimos 30 anos, aumentou essa ideia das pessoas das igrejas cristãs dizendo que pobreza é comprovação de pecado, né? Então, o que Jesus está dizendo? Olha, você, pobre, não é pobre porque é pecador e Deus está querendo unir vocês. Ele não diz isso, mas essa é a discussão. Jesus está dizendo, Jesus está dizendo para Deus, vocês não são pobres porque são pecadores. Tanto que Deus quer que vocês comam, tenham uma vida digna. Mas a sociedade pecadora, aí ele inverte. Então, os ricos que são desse jeito, os que defendem os ricos, esses são os pecadores. Invertem. Onde é que a gente vê isso? Claramente, então, a chave central não é ser rico ou pobre, mas embaixo. Bem-aventurados vocês quando foram odiados, expulsos, insultados. Por quê? Porque fizeram a causa de Jesus, do Filho do Homem. Então, o que Jesus está dizendo? Olha, vocês que me seguem, meus discípulos, vão sofrer por causa de seguir o meu ensinamento. Portanto, quem é contra vocês é contra mim. E quem é contra isto que eu estou ensinando é contra Deus. Porque isto que eu aprendi com o Pai. Então, essa é, no fundo, é a discussão sobre Deus, quem Deus é e qual é a situação que o mundo está. Como é que isso fica mais claro? Ele diz o seguinte, aí ele vai dizer, olha, vocês que defendem os ricos e condenam os pobres, que justificam a injustiça do mundo, né? Isso aparece no 10 Mandamentos. Usa o nome de Deus por coisa errada, né? Então, o que ele diz? Vocês, quando vocês elogiam os ricos e os que defendem os ricos, vocês vão, por qual critério? Porque vocês são parecidos com aqueles que seguiram os falsos profetas. Então, Jesus se coloca na tradição. Eu sou da linha dos profetas que foram também considerados hereges, que foram expulsos dos templos, que foram condenados à morte. Então, se os profetas foram expulsos, assim como Jesus é expulso, assim como os discípulos, vocês vão ser expulsos, que mundo é esse? Aí o Jesus está dizendo isso, nós temos uma inversão. Então, ensinando Deus errado. No fundo, essa é a questão central. Nos tempos de hoje, isso é o título como espírito do capitalismo, essa é uma invenção, essa expressão vem do sociólogo, famoso sociólogo Max Weber, né, com o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E o que é o espírito do capitalismo? Nós já vimos isso lá uns anos atrás, quando discutiu sobre o que era o capitalismo, né? Então, o que Weber disse? Olha, a grande novidade do capitalismo, que de uma certa forma, o próprio Weber diz, começa já lá na antiguidade, não o capitalismo, mas esse espírito, é quando assim, ele diz, antes do espírito do capitalismo, as pessoas trabalhavam para viver bem. Então, o trabalho está em função de viver. Aí eles, com o capitalismo, as pessoas vivem para ganhar dinheiro. Invertem. Então, essa mudança é o que ele chama do espírito do capitalismo, aquilo que move o capitalismo. Então, e onde é que Jesus detecta isso? Não temos sistema econômico capitalista moderno, mas no sentido, o espírito das pessoas acham dizer, o mais importante é ganhar dinheiro. Estar com Deus é ganhar dinheiro. Então, essa é a ideia. E depois vai crescendo, vai desenvolver como capitalismo, como um sistema capitalista. Então, aqui aí Jesus vai dizer, isto é a inversão. Vocês estão trocando
a verdadeira imagem de Deus com ídolo Mamon, né? Jesus fala isso. Vocês, em vez de seguirem a tradição profética que está na Bíblia, vocês seguem os falsos profetas. Daí ele diz, olha, bem-aventurados, porque vocês... Ah, tá, mas os pobres, os profetas morreram na cruz, ou morreram expulsos. Isto, mas a justiça não termina aqui. Daí vem a noção, ai de vocês podem viver assim, mas quando vem o dia, essa é a ideia, o que com o Novo Testamento vai ser da ressurreição, ou que na tradição cristã vai ser um pouco o juízo final, isso, lá vai ficar claro quem estava certo e quem estava errado. Então, esse dia do juízo, essa verdadeira imagem de Deus, quem é verdadeiro profeta é o critério de discernimento do que é certo e errado na nossa sociedade e nas nossas igrejas e nas comunidades cristãs. Comenta aí. Vou só recapitular alguma coisa que você disse do meu jeito, né? Enfim, é um tema atual, a maneira como você propõe a reflexão, porque a gente vive numa época em que as pessoas voltaram a acreditar na meritocracia e na ideia de que alguém merece e o outro não merece, enfim. Ou da falsa meritocracia, né? Correto, sim. E no Evangelho, então, ele vai afirmar que bem-aventurados são os pobres. Essa afirmativa, ela, você defendeu isso numa outra encontro, que achei muito interessante, ela tem que ser compreendida numa única perspectiva em todo o Evangelho, e aqui a lógica é dizer que os pobres não são pecadores, e, portanto, eles não são culpados, não são merecedores da sua miséria. Isso revela uma relação de injustiça. Uhum. E, em face disso, segue as outras bem-aventuranças. E aí a chave que você propõe é a gente olhar que quem segue a causa de Jesus recebe as mesmas consequências, que é ser perseguido, ser odiado, porque no fundo, quem faz isso tem uma falsa imagem de Deus. Então, ser insultado por causa de Jesus não é o que a gente deseja, é uma consequência, né? As pessoas não, elas têm como consequência porque é assim que acontece com quem exerce a crítica profética, né? E qual é a crítica profética? Que a gente vive num mundo invertido. Eles viviam naquela época e ainda hoje a gente vive um mundo invertido no qual as pessoas se apegam a valores errados, a um Deus errado. E quando você fala de Deus errado, os falsos profetas que anunciam deuses errados, nós estamos falando do apego ao dinheiro e da idolatria do dinheiro, que, aliás, é um nome de um dos seus últimos livros, que vale a pena ser lido, né? Então, eu fico pensando que a sua interpretação de hoje, sua proposta, ela nos mostra como que a gente pode utilizar a boa nova do Evangelho para discernir, mesmo numa época tão complexa como a nossa. E uma coisa muito importante, né? Quer dizer, o fato de gente politicamente ou economicamente ser derrotado não é o mais importante. Isso é fundamental. O que Jesus ensina é assim, o que é certo, mesmo sendo derrotado politicamente. Quer dizer, a derrota política ou a vitória política tem a ver com poder político e não com a bondade, o amor de Deus ou o que é justo. A verdade e a justiça é uma coisa, o poder de impor sobre os outros é uma outra coisa. Bem, então a gente tem fica o convite para quem não viu ainda, assistir o nosso encontro, que está no nosso canal Teologia e Capitalismo como Religião, sobre o Espírito Santo versus o espírito do capitalismo, onde a gente aprofunda essa perspectiva e fica uma provocação para aquelas pessoas que, apesar de serem cristãs, de quererem seguir de perto a Jesus, ainda acham que, ao aderir à verdadeira religião, vai ser recompensado com dinheiro. E então vamos pensar o que são as bem-aventuranças ao estilo de Lucas.
É Muito bem. isso? Isso aí. Abraço, Jung. Até a próxima É, semana. tchau.